codificados sob a forma de visão ou sonho, assemelhando-se de modo geral às formas mais características de experiência psíquica, e, por igual, geralmente espontâneas. Esta maneira de chegar à verdade é radicalmente diferente daquela pela qual se obtém geralmente os conhecimentos. Não é possível verificar essas experiências místicas, não há maneira alguma de controlá-las, e variando como variam, resultou grande variedade de crenças largamente diferentes quando essas experiências se tornaram doutrina firme e verdade para os que as aceitam como conhecimento divinamente revelado. Ora, natural que a segurança do que se considera como fato aceitável depende inteiramente dos processos empregados para descobri-lo. De fato, o processo seria tão importante na religião como os próprios grandes problemas de que trata. Em geral, quando os homens concordam quanto à adequação dos processos em qualquer investigação, podem em geral concordar sobre os resultados. Em consequência, o processo seguro é essencial, e tanto mais decisivamente importante quanto maiores os problemas. E como se conhece bem a segurança comparativa dos processos de procura da verdade desenvolvidos nas ciências, surge a questão de saber se não haveria necessidade de processos igualmente poderosos e seguros para problemas tão significativos como os que dizem respeito à religião. Quanto mais se está familiarizado com o firme progresso da investigação nos diversos campos em que a maneira científica de pensar penetrou, tanto mais prontamente é de perguntar: não haverá investigação possível no campo do conhecimento religioso? Será preciso acreditar que tudo quanto há para saber a respeito da natureza espiritual do homem e do mundo espiritual já foi descoberto pelos antigos processos que precederam a ciência. Os que estudaram o progresso da religião durante toda a história escrita verificaram ter sido sistema crescente, em expansão de conceitos. A adaptação progressiva da doutrina às necessidades e ao saber dos tempos indica ter sido a religião viva e fluida e não morta e congelada. Os fundadores das religiões eram exploradores, pioneiros, revolucionários, e utilizavam os meios de investigação da época. Seria possível imaginá-los vivendo e trabalhando em nossos dias sem fazer uso dos processos atuais de investigação? Os processos científicos por meio dos quais se construiu o grande sistema de conhecimento estão útil às outras necessidades dos homens. Se hoje, portanto, fosse possível captar o espírito daqueles fundadores e equipar-nos com os processos atuais para a descoberta da verdade, poderíamos, por exemplo, fazer avançar os aspectos espirituais da contribuição de Jesus, tanto quanto o aspecto benéfico de sua missão se adiantou por meio desses mesmos processos. Este espírito é importante. A própria medicina ainda estaria onde estava no primeiro século antes de Cristo se não fossem os indivíduos progressistas, inquiridores da profissão que prevaleceram sobre os membros conservadores, atrasados. Processa-se a mesma luta em todos os departamentos dos negócios humanos. O espírito, a vontade de descobrir, a força impulsora vem em primeiro lugar. Mas os processos, as maneiras pelas quais os problemas encontram solução, são as rodas do progresso no conhecimento e na compreensão. Têm de ser bem provados e seguros, mas, especialmente, devem ser adequados aos fatores e fenômenos de que terão de tratar. Indagarei agora da religião do ponto de vista da parapsicologia. Em o alcance do espírito sugerir ser a parapsicologia para a religião o que a biologia é para a medicina ou a física para a engenharia. Será razoável semelhante sugestão? Se a parapsicologia trata de todas as manifestações da personalidade que não se explicam por meio da física, então, por definição, deverá reivindicar toda a ordem de realidade espiritual. Quaisquer problemas que surjam em a natureza e ultrapassando os limites das operações físicas deverão ser de alçada dos instrumentos dos processos parapsicológicos. Adaptar-se-iam naturalmente às necessidades específicas deste setor de investigação. Os processos das ciências físicas não seriam suficientes.
Embora a maneira geral de considerar um problema e tratar de resolvê-lo seja em grande parte a mesma em qualquer campo, psicologia, agricultura, bacteriologia ou astronomia, as técnicas e processos de experimentação devem ser tão diferentes como os próprios assuntos. O mesmo espírito humano raciocinado é, em cada caso, o principal instrumento de investigação, mas as ferramentas específicas que se devem conjugar ao instrumento fundamental são tão diferentes como a natureza em seus diversos aspectos. Não se deve permitir, portanto, que o conceito de ciência se limite aos campos mais familiares como química ou física. Estas são simplesmente as ciências mais populares e objetivas. O método científico é a forma generalizada do que os investigadores fazem para resolver os respectivos problemas, seja qual for o campo. Se transportarem ao reino da realidade espiritual, as técnicas terão de ser muito diversas das que utilizam as ciências físicas mais familiares. Entretanto, não deixará de ser empreendimento científico se a lógica e os padrões de provas forem igualmente tão bons como os que produziram resultados em outros campos. Não é de esperar, porém, que as organizações religiosas estabelecidas iniciem semelhante pesquisa. O principal papel das organizações humanas de qualquer espécie é a conservação e a perpetuação. Estas funções são, sem dúvida, tão necessárias como o próprio progresso, mas estarão sempre combinadas com o progresso. É de notar que os grandes progressos religiosos surgiram como heresias, reformas ou cismas sob a pressão de grande necessidade e manifesta impropriedade da situação existente. Não vale a pena perder tempo a meditar no possível começo de qualquer movimento progressista em qualquer religião sob a própria orientação dela. A experiência que a parapsicologia já teve com a religião organizada é, em si mesmo, exemplo, embora pequeno. Nos 75 anos de atividade pesquisadora em parapsicologia, o mundo religioso oficial não lhe prestou a menor atenção. Algumas pessoas religiosas se interessaram, mas em proporção relativamente muito pequena. Todavia, conforme disse, as revoluções religiosas do passado não foram devidas à ação oficial do corpo dirigente. Se, portanto, as descobertas da parapsicologia tiverem qualquer valor para o progresso da religião, não será de esperar que as organizações estabelecidas o reconheçam rapidamente. À luz da história das ideias, claro que qualquer reconhecimento dessa espécie teria de resultar de compulsão de acontecimentos exteriores. Além disso, é de concluir-se que enquanto parecer que a religião está sendo bem-sucedida na sua missão de salvar o mundo e que não se sinta qualquer necessidade geral de algo de melhor do que existe já, não se deve esperar qualquer mudança de atitude ou de ação. Somente se existir sentimento forte de impropriedade da verdade religiosa existente e de situação realmente crítica, se considerará seriamente qualquer implicação não mecânica de psi. Entretanto, sou de opinião que agora mesmo a religião precisa, e precisa desesperadamente, de todo auxílio que puder conseguir dos melhores meios de descobrir a verdade, provenientes dos diversos setores correlatos de investigação limítrofes. Um deles e o mais lógico é o aliado natural, a ciência da parapsicologia. Seria preciso perguntar se existe tal crise atualmente na religião? Pensaria alguém que a religião está mesmo sendo bem-sucedida em salvar o mundo. Sei que inúmeras pessoas tudo veem somente como desejam. Muitas também, talvez a maioria, tudo veem pela maneira porque lhes dizem que as vejam. Contentam-se em ler ou ouvir versões deformadas da perspectiva mundial. Naturalmente, tais pessoas não compreendem o estado crítico das circunstâncias que confrontam a religião atualmente. Mas para os que veem com clareza e independência, deve ser evidente de maneira demasiado constrangedora o fracasso das religiões do mundo em conseguirem o grande objetivo social de produzir a paz, a fraternidade e a inteira realização das potencialidades do homem.
Para tornar este julgamento severo ainda mais acentuado e específico, perguntarei se o colapso das vastas organizações religiosas em país após país em que o comunismo se estabeleceu não é só por si indicação de incapacidade dessas religiões para os povos e para os tempos. Costuma-se dizer que o comunismo surge somente onde o povo tem fome. Mesmo que fosse verdade e não parece que seja rigorosamente, confronta-nos indagação ainda mais difícil. Seria o povo faminto, miserável e desesperado em qualquer país em que lhes guiasse os pensamentos e a vida religião adequada. Em outras palavras, está tendo êxito a religião em sua grande missão quando, depois de ter dominado a vida de uma nação por muitos séculos, permite criar-se uma situação favorável ao comunismo. Ou antes, não se verifica em semelhante sistema religioso exatamente a mesma espécie de frustração ou manifestação de fraqueza que exige melhoramento mesmo à custa de revolução? Todavia, a expansão do comunismo é tão só uma das muitas provas atuais que se podem citar como apontando para a necessidade de orientação religiosa mais forte entre os homens. A paz na Terra ainda está longe da realidade. A guerra se apresenta como calamidade mais do que nunca. O domínio religioso sobre a moralidade é menos completo do que nunca. Não será realista supor precisar a religião de reforço e apoio de alguma fonte por mais despercebidos que os seus seguidores estejam. Antes de passarmos a considerar a influência dos resultados do estudo de Psi sobre a religião, será preciso primeiramente afastar séria dúvida. Contribuiu para impedir o progresso neste assunto por muito tempo. Consiste em saber se a ciência poderá tratar de problemas tão intangíveis como os espirituais, operações que se situam para além do alcance direto dos instrumentos da física. Pode responder-se, contudo, facilmente, uma vez por todas. É o mesmo que perguntar se pode existir ciência da psicologia. Exceto para alguns poucos behavioristas extremados, quase todos os psicólogos reconhecem agora, pelo menos pela metade, que estão tratando, como parte dos dados, das experiências conscientes das pessoas com quem trabalham. Muito embora a suposição física exija-se encarar esses estados subjetivos como certa espécie de emanações cerebrais físicas, compreende-se serem intangíveis aos instrumentos físicos por meio de medidas diretas. Os psicólogos sabem ser impossível medir diretamente as operações mentais de uma pessoa sob a observação de outra. Apesar de tudo, já existe a ciência da psicologia. E sejam quais forem as realizações ou fracassos, está agora estabelecido e seu pessoal se expande em enormes proporções. Mas como deverão os psicólogos estudar a experiência mental do indivíduo? Tem-se de responder, é preciso antes convertê-la em ação. Tem-se de escrever, falar ou converter em alguma forma objetiva qualquer processo subjetivo de sorte a registrá-lo e avaliá-lo. Afinal de contas, é dessa maneira que se alcança a maior parte do mundo físico de hoje. A física, por exemplo, começou por observações realizadas diretamente pelos sentidos, mas em breve se descobriram a existência de operações além do alcance dos sentidos e mesmo além do alcance dos instrumentos que ampliam os sentidos, o telescópio, o microscópio e outros. Em seguida, o físico teve de descobrir maneiras de converter os efeitos de atividades imperceptíveis em efeitos suscetíveis de percepção. Atualmente, a luz que olhos humanos não podem ver e os sons que os ouvidos não escutam são captados por instrumentos capazes de convertê-los em leituras que se veem e ouvem. O mesmo se dá com a parapsicologia. Nunca se saberia da existência de processos psi se não se tivessem convertido suas operações em outros efeitos. Em PC é possível observar os objetos influenciados. Em ESP o sujeito obtém conhecimento que de outro modo lhe seria inacessível, que se converte em respostas significativas mensuráveis. Por igual maneira, a atuação pessoal de qualquer espécie, se for possível converter em efeitos suscetíveis de serem vistos e estudados,
podem captar se a atuação que os produziu se determina exatamente como o cientista atinge indiretamente as causas ocultas dos efeitos registrados em qualquer ciência que trate de efeito fora do alcance dos sentidos. Assim sendo, no que entende com a metodologia, seria possível aplicar os processos da ciência natural para saber se existem seres invisíveis como os espíritos, como se fez para saber se há genes invisíveis ou raios cósmicos intangíveis. Qualquer efeito que atinja qualquer homem, proveniente de qualquer fonte, que revele qualquer relação regular seja qual for, revela-se pela própria operação quando um observador capaz de interpretar-lhe os resultados procede convenientemente ao estudo. Devido à própria natureza do universo, especialmente seu caráter causal, não se consegue efeito sem causa, e a causa é suscetível de descobrir-se por meio do estudo de suas consequências e das condições sob as quais ocorre. Nada de real na religião, portanto, ou em qualquer outro setor da experiência está fora do alcance da investigação. Somente uma ocorrência que não deixasse indício ou efeito capaz de, embora indiretamente, trazê-la sob o foco do homem e seus instrumentos, poderia dizer-se estar fora do alcance do espírito inquiridor. A existência de elemento assim inobservável ficaria, sem dúvida, fora do alcance da descoberta e, portanto, seria motivo de especulação sem significação. Alimento profundas suspeitas, com todo o ceticismo de minha natureza, de qualquer alegação de verdade inacessível. A própria parapsicologia, como muitos outros campos, se estendem bastante além dos reinos dos sentidos. As razões humanas, armadas dos processos de planejamento experimental e dos instrumentos matemáticos, têm, de fato, longo alcance. Pode alcançar em torno ao universo. A influência que a parapsicologia é capaz de exercer sobre a religião é atualmente tão só um começo. Ao contrário, é grande a necessidade que a religião tem de auxílio. Este começo, ou o que existe dele, pode dizer-se que tem duas componentes, uma das quais é um novo meio de ataque muito necessário aos problemas da religião. Por essa meio a religião seria capaz de expandir-se e reforçar as bases da verdade aceita, conforme o fizeram muitos outros campos em que se procura a verdade com o seu auxílio. Realmente, se no momento as investigações de psi nada mais pudessem fazer senão chamar eficazmente a atenção para a circunstância de não estar fora do alcance de investigação seguro o problema da religião, estando, ao contrário, à mão de processos de investigação científica de fácil planejamento ou adaptação, trariam finalmente o renascimento ao próprio campo da religião. Já se conseguiu, porém, progresso importante e estes são a segunda componente da contribuição de psi. O reconhecimento desta deve servir para exemplificar o que pode fazer a ciência de maneira concreta em prol da religião. Tal progresso consiste em ter se estabelecido por meios científicos que existe elemento extrafísico no homem. Deve reconhecer-se naturalmente que o principal inimigo da religião, pelo menos no mundo ocidental, tem sido a filosofia do materialismo. Seja que se volte ao materialismo da Revolução Francesa e seu predomínio da razão, seja que se concentre a atenção no surto do materialismo marxista da Revolução Bolchevista Russa, ou se procure interpretar o afrouxamento atual da influência da religião sobre a filosofia da vida, a mesma orientação do pensamento se mostrará responsável. Com essa orientação, a natureza, inclusive o homem, veio cair cada vez mais sob o domínio de causa e efeito, ficando fora de alcance do sobrenatural. Passou-se a considerar a lei natural como sinônima de lei física. Ora, mediante a aplicação de método rigorosamente científico, o mesmo que serviu para estabelecer as leis físicas, atacou-se o problema velho como o tempo de se o homem é inteiramente mecânico. Não só isto, mas deu-se resposta completamente contrária ao que prevalecia na ciência atual, por isso que se revelou a realização de processos mentais, em certos sujeitos sob condições favoráveis,
que não se explicam por meio da lei física segundo se entende presentemente. É inevitável concluir que algo há funcionando no homem que transcende as leis da matéria e, portanto, por definição, lei não física ou espiritual tornou-se manifesta. Portanto, o universo não se conforma ao conceito materialista dominante, o conceito em relação ao qual é possível ser religioso. Possível, pelo menos, se a exigência mínima de religião for filosofia da posição do homem no universo baseada na atuação de forças espirituais. O que pode estar por trás desses efeitos fugazes já descobertos o cientista deve, por enquanto, evitar afirmar, mas ao mesmo tempo pareceria absurdo supor que esses vislumbres descobertos experimentalmente representam a soma total dessa espécie de operação em a natureza. Por analogia com as descobertas em outros campos, estes vislumbres devem conduzir somente a suspeita da existência de grande sistema oculto de operações por trás desses fenômenos passageiros. Se tal for o caso, este novo mundo do espírito, representado e talvez somente sugerido pelas operações de psi já identificadas, talvez venha a expandir-se, por meio de maiores explorações, em significação para o universo espiritual muito além dos sonhos dos profetas e místicos religiosos. Assim se deu com outros setores de explorações. Ninguém algum dia previu nas fantasias mais exageradas a abundância de revelações que a ciência nos tem feito em qualquer domínio. O trabalho em parapsicologia vai, porém, mais longe do que a simples refutação do materialismo. E mais, também, do que nova maneira de resolver problemas. Existem ainda pelo menos outras implicações e possibilidades definidas. Visto que esta nova ciência rompeu a barreira física que ocultava dos cientistas a verdadeira natureza do homem, tornou-se literalmente a ciência do aspecto espiritual da natureza. Além desses limites situam-se algumas das grandes indagações com respeito às faculdades espirituais do homem, indagações fundamentais para os problemas do mundo religioso. Por exemplo, o que representam as faculdades espirituais no homem? Isto é, quanto no indivíduo é transfísico. Certa espécie de duplo espírito ou personalidade incorpóreo, capaz de sobrevivência após a morte, tem figurado nas crenças comuns da humanidade através das idades. Haverá prova suficiente de algum ego espiritual que justifique formular a pergunta seguinte quanto à possibilidade de conceber-se personalidade espiritual separável. Esta questão da sobrevivência do espírito, difícil embora de atacar no estado presente de ignorância em relação à psicologia da personalidade viva, é problema científico perfeitamente aceitável. Conforme muitos pesquisadores da parapsicologia têm reconhecido ultimamente, a solução final desta indagação da possível sobrevivência da personalidade aguarda maiores conhecimentos psicológicos do aspecto espiritual do homem vivo. Infelizmente, a direção segundo a qual se tem conduzido a psicologia no passado com a preocupação pelo comportamento animal e pela fisiologia sensorial é a tal que parece pouco provável chegue algum dia a atacar o problema do que é realmente a pessoa, sob os seus aspectos mais importantes, do que existe nela capaz de transcender ou mesmo sobreviver à destruição do sistema nervoso. Todavia, será provavelmente possível responder a semelhante interrogação em tempo e pelos meios apropriados. Não é possível deixá-la eternamente à fé. Não há qualquer motivo para que não se admita ser atualmente desconhecida a resposta. Se tal se admitisse, certamente far-se-ia alguma tentativa no sentido de saber a verdade. A fé constitui barreira à investigação. Conforme mostraremos mais adiante, ainda está de pé, em parapsicologia pelo menos. Existem outros assuntos religiosos que constituiriam bons problemas para estudo experimental, se para eles se voltasse o espírito inquiridor. Um deles é a questão da oração. Se a oração é eficaz e se os pensamentos do homem alcançam outras personalidades no universo além do que os sentidos atingem, deverá ser por meio de percepção extrasensorial. Se,
originando-se em qualquer indivíduo em qualquer lugar, celeste ou mundano, houver algum efeito produzido sobre o mundo físico em resposta à oração, terá de ser psicocinético, fenômeno de psi. Psi seria, então, o conceito científico das operações subjacentes a qualquer manifestação espiritual demonstrável compreendendo efeitos cognitivos ou cinéticos. Se tal for verdade, seria sensato estudar o mecanismo, as condições que afetam a operação e os objetivos a que fosse possível ampliar-lhe o emprego. Naturalmente existe a crença em um órgão divino a que se dirige a oração. Seria natural incluir no plano de pesquisa a cooperação de tal órgão. De fato, as religiões mais antigas foram fundadas com auxílio de milagres, isto é, demonstrações cooperadoras dos órgãos divinos. Estas considerações conduzem à pergunta que os espíritos devotos, em sua maioria, consideram a mais importante de todas: existe algum espírito universal ou personalidade divina? Assim como qualquer negativa universal, provar concludentemente o contrário seria de fato difícil. Seria indispensável programa de pesquisas extremamente longo e exaustivo para estabelecer a probabilidade razoável contrária ao semelhante espírito universal. Contudo, se existe tal personalidade universal, os que julgarem razoável a hipótese estarão perfeitamente bem em condições de planejar um programa de pesquisas que lhe estabeleça presença e atuação. Semelhante projeto para provar cientificamente aquela tese é a única que se mostra coerente com a maneira de estudar o universo adotado no passado e a que conduziu à descoberta de todas as leis naturais e princípios que hoje representam os tesouros da ciência. Tudo quanto se manifesta no universo, até mesmo Deus, revela a causação nos efeitos produzidos. A ciência passa de causas e efeitos, interpretando as primeiras pelos últimos. Estudando as condições sob as quais ocorrem os efeitos, os cientistas ficam sabendo como produzi-los quando se alcança descobertas e compreensão suficientes, se for possível reproduzi-los, ou esperam que se reproduzam, procurando explicar-lhes a falta de ocorrência se, à semelhança dos macaréus ou idades glaciais, estiverem fora do alcance do controle do experimentador. Naturalmente os teólogos, em sua maioria, de qualquer religião, dispõem de ponto de vista preparado de antemão inteiramente diferente quanto à maneira de descobrir a verdade em comparação à maneira científica que esboçamos. Assim também, como é humano não admitir dúvidas em relação às próprias crenças, talvez prefiram continuar a pensar e a ensinar certas questões que estão fora do alcance da investigação humana. Todavia, esse ensinamento, embora sirva para crianças e para a infância da raça, não é mais suficiente na época atual, visto como, depois de terem os homens adquirido o costume de tudo verificarem por si mesmos e quando compreendem toda a inconsistência e incerteza que acompanha cega aceitação de alegações não verificadas, cada vez mais exigirão que as grandes questões da religião sejam examinadas pelos mesmos processos que dominaram com tão grande êxito os mistérios dos aspectos físicos do universo. Não será de esperar que os pequenos fragmentos produzidos pelas investigações de psi sejam impressionantes só por si. Ao contrário, podem muito bem ser tão só pequena orla de ilhas que representem um continente de realidade espiritual. Leonioek, quando pela primeira vez fez uso do microscópio, viu somente diminuto fragmento do vasto mundo da microbiologia. Era tão só parte infinitesimal do universo elétrico que Gilbert e Franklin descobriram. Que pequeno fragmento do novo mundo da energética foi o que Becquerel descobriu naquele primeiro elemento radiativo. A analogia deixa qualquer um aterrorizado. Que dizer se esses indícios do efeito de psi se podem comparar aos indícios mais antigos que patentearam novos mundos no passado, sendo somente questão de tempo e de pesquisas continuadas a revelação do continente que parece escondido por trás dos recifes da nova realidade já descoberta. Talvez a própria imaginação não esteja à altura de tal esforço de conjectura.
Ao escrever estas palavras estou perfeitamente consciente do aspecto visionário de que se revestem para muitos leitores. Sabendo, como todos nós, quão lenta e apática é a reação às possibilidades acima referidas, por parte de grupos profissionais, como não sentir que toda esta questão de novo apoio para a religião, pelo menos neste século, nada mais é do que pura divagação. Há, contudo, motivo para considerá-la seriamente, motivo forçoso, uma crise. Existem, felizmente, inúmeras pessoas que não esperarão inertes o choque esmagador da onda de destruição alimentada pelo materialismo que avance porá a termo qualquer investigação ou esperança de investigação. Muitos já despertaram, compreendendo que os instrumentos de defesa, ou mesmo de prevenção, já se encontram à mão, prontos para se desenvolverem. A questão fundamental subjacente ao choque de ideologias no mundo atual é uma teoria a respeito da natureza do homem. A maior parte das pessoas pensantes sabe que a fé cega na religião dogmática revelada não é capaz de opor-se às alegações e promessas do comunismo. É perfeitamente evidente pela história dos sucessos do comunismo que ele progrediu mais onde a religião autoritária dispôs de controle mais longo e mais forte sobre a vida das populações. Nem a mesma esperança de que a psicologia física que ora prevalece no país reage à ameaça da filosofia comunista à maneira de viver americana. Porque, conforme assinalei, a psicologia ainda se atém timidamente à mesma filosofia materialista que, no século XIX, proporcionou ao comunismo grande impulso intelectual e ainda o sustenta, sancionando com a autoridade da ciência e emprestando-lhe dignidade equivalente ao que significava para o antigo monarca a doutrina do direito divino. O comunismo, portanto, está forçando a solução. E o faz por maneira que nunca poderia realizar a descoberta comparativamente tranquila, não espetacular de psi. Já exerceu pressão sobre a cultura americana por maneiras que não simplesmente ideacionais. Contribuiu para modificar as tendências isolacionistas, forçou certo altruísmo internacional em relação a povos menos afortunados a fim de evitar que se tornassem comunistas. E melhorou apreciavelmente a tolerância racial na América. Não será, portanto, pretender esperar demais que essa mesma pressão leve a compreender que o comunismo tenha raízes nas deficiências ideológicas, tanto quanto na fome física. Forçará talvez a compreensão da necessidade de levar a pesquisa e o armamento espiritual contra o comunismo até os limites científicos lógicos. Depois de terem compreendido quantas batalhas perderam contra o comunismo os que estavam armados tão só de fé cega, os responsáveis pela liderança da religião, em maior números, sentiram a necessidade de se armarem de fatos firmemente estabelecidos em lugar de dogmas autoritários. A pressão do comunismo é capaz de realizar a prazo curto o que o progresso vagaroso da instrução talvez levasse um século a conseguir. Se assim for, o mundo religioso, perseguido pela ameaça do comunismo em relação à influência sobre a humanidade, talvez venha a aceitar a exortação de Tennyson há um século, levando a religião a armar-se com os instrumentos da época. Isto significaria apelar para o método científico. Estou certo, porém, de que somente será possível vencer as resistências internas da religião estabelecida à investigação e o seu temor à mudança e desconfiança para com a ciência em questões espirituais por meio de influências exteriores, como a pressão que está sendo exercida pelas ideias invasoras comunistas. Poderia a humanidade, mesmo sob pressão, ser levada a dar um passo que importasse em semelhante mudança na filosofia religiosa? Haveria perspicácia, o senso prático, a resolução de realizá-lo? Há motivos para esperar que sim. Encontrar-se-á, com certeza, rígida resistência baseada em lealdade mal orientada e outros sentimentos. Tais sentimentos mal orientados sempre dificultaram qualquer progresso importante. Seria preciso mostrar que esta aceitação da contribuição de psi para a nova maneira de encarar a religião seria passo construtivo.
Não constituiria ataque mas, sim, defesa. Não seria solapamento mas alicerçamento da estrutura espiritual da vida humana. Que esperem pelos resultados os que forem capazes de seguir. Abandonarão então tudo quanto tiver de ceder à nova compreensão como abandonaram o carro puxado a cavalo ou a vela de sebo. Todavia, devo repetir, não há razão para se antecipar este grande progresso na busca da verdade religiosa, a menos que o ataque se imponha ao mundo finalmente a inteira realidade da terrível verdade dos males que causará aos seus seguidores liderança religiosa não progressiva, muito embora benevolente. É de imaginar que seria possível, na verdade, provocar tal mudança por maneira mais satisfatória. Não seria necessário que o comunismo forçasse a religião a dar tal passo se formulassem as perguntas convenientes às religiões e se insistisse pelas respostas apropriadas. Quais seriam essas perguntas? O ponto de partida deveria ser: qual a base segura de conhecimento que tem qualquer religião para servir de base a qualquer princípio dado? Todas as doutrinas importantes precisam, uma a uma, ser meditadamente reexaminadas quanto às suas bases. Alguém sabe realmente até hoje, por exemplo, qual auxílio extra-humano que o indivíduo pode evocar e em que confie para a orientação da vida? Qual o ensinamento firme e verificado que prepare o homem para o fato final da morte? De que espécie de provas depende tal ensinamento? Se alguém formular estas e outras perguntas e insistir em respostas francas e definidas, revelar-se-á a situação aterradora. O que ninguém sabe ou pretende saber, de maneira que possa provar as respostas a estas ou a qualquer outra questão importante de religião. Finalmente, desponta a verdade de que a liderança erudita mais consagrada em todos os sistemas religiosos não tem, para estas perguntas fundamentais, respostas que satisfaçam os padrões comuns de prova da vida cotidiana na tribuna, no tribunal, ou no mercado, para não falar das ciências. Ante semelhante verificação, a religião dogmática passa a assumir a forma e as proporções de gigantesca ilusão de grupo, isolando-se deliberadamente das experiências da realidade por meio das quais seria possível verificar-lhe a situação e que serviriam para orientá-la no sentido de maiores conhecimentos positivos. Nessa velha atitude depara-se com o abandono quase completo da realidade, a capitulação a sistema de fantasias não verificadas que, em um indivíduo isolado, se diagnosticaria como psicótico. Como povo, não estamos tão fora da realidade em outros assuntos. Não deixaríamos os nossos entes queridos nas mãos de cirurgiões que operassem segundo autoridade não verificada de antigos manuscritos, decidindo por adivinhação quanto à localização dos órgãos a operar. A humanidade já progrediu muito mais do que isso na medicina veterinária, ou na agricultura ou mesmo na canalização de água. Que encantamento mágico nos manteve entravados por tanto tempo na religião? Que encantamento conserva o mundo a entoar fórmulas que na quase totalidade serão asneiras afinal de contas? Pense-se em todas as boas horas homem de oração gastas através dos séculos pelos bilhões de pessoas por toda parte do mundo, sem que ninguém durante todo esse tempo tivesse a precaução evidentemente sensata de verificar. Porque ninguém nunca experimentou eficazmente responder se a produção global correspondeu ao esforço. Entretanto, durante essas mesmas idades em que se deixou a religião relativamente estática, com a atenção fixa na autoridade antiga, o homem progrediu eficientemente em outros setores de menor interesse, utilizando os processos científicos para adquirir a base do conhecimento necessário. Interessa a tantos milhões de pessoas, envolve parte tão grande dos valores mundiais que o desfecho se torna estupendo. Se tiver de fazer algo a respeito, será necessário encará-lo na enormidade global. Haveria qualquer espécie de escravidão mais monstruosa no mundo independentemente da estúpida benignidade com que se praticasse, do que a que restringisse as pessoas à crença religiosa primitiva estreita, através de anos sem fim de tateamento cego,
que as conservasse para sempre privadas da vida mais rica, mais conveniente que poderiam desfrutar se fosse possível tão só libertá-las de teoria atemorizante respeito ao mundo em que vivem. Se for bom e fraterno e abençoado alimentá-las e salvá-las da malária e da cólera, haveria palavras para descrever que nobre dom seria abrir-lhes os olhos à maneira de viver mais feliz, mais completa, maneira mais sã, mais corajosa de encarar os problemas e resolvê-los, de imediato, ao invés de projetá-los de modo irreal para além do próprio alcance em outro mundo prometido que talvez fosse, apesar de tudo quanto qualquer pessoa tenha tido a preocupação de descobrir, ficção vã, desorientada, escravizados. Estes pensamentos não são negativos, antirreligiosos. São desafios positivos, construtivos de fatos impessoais. Há razões para esperanças. A religião ainda poderá salvar o mundo, salvá-lo da miséria, do temor e da confusão e da luta, se puder salvar a si próprio de tornar-se completamente relíquia do passado, se puder captar e manter a liderança no conhecimento do lugar do homem como ser espiritual em um universo que não é, sabemos agora, baldo de forças espirituais. Tal desafio não é para os que não são capazes de mudar, nem para os que não pensam por si mesmos. O mundo seria, porém, dificilmente digno de salvação se também não existissem os que desejam ver a religião igual a todas as necessidades dos homens, que estão dispostos a esperar e a trabalhar com todas as suas forças, ao invés de simples fé crédula na autoridade, para ajudar a desenvolver tal força salvadora para si e para o próximo. Resumamos. Esforço-me por dizer que olhar com espírito inquiridor para os grandes problemas da vida humana agrupados sob a égide da religião é progredir realmente na solução deles. Adiantamo-nos bastante agora para sabê-lo. Tudo quanto se descobrir por meio de processos seguros de investigação constituirá a parte do mesmo universo natural a que todos pertencemos, e não teremos de nos preocupar com relação a distinções antigas, e até certo ponto inúteis, de supernaturalismo e outras semelhantes. O importante é que seja sólido o conhecimento aceito. Exige-se certeza com relação às ninharias da vida diária como a engenharia ou a medicina. Certamente não se pode pedir menos da disciplina que importa na paz e boa vontade e felicidade duradoura dos homens. A liderança intelectual do Ocidente terá de esclarecer estas questões se quiser segurar com firmeza a roda de direção dos negócios humanos, e mesmo dos seus. O bem-estar do homem em qualquer parte é problema para a humanidade em geral. Surgiu finalmente o ponto de vista global. Na América do Norte estamos agora dilatando, com certo elemento de sinceridade, sem dúvida, além do interesse político, o auxílio aos menos felizes, que sofrem fome, catástrofes ou epidemias ou outro mal qualquer. Como não seria inteiramente incoerente se, agora, na questão mais importante da filosofia religiosa da vida, compreensão do próprio mundo tão essencial para a esquematização de maneira de viver, viéssemos dizer, tal assunto não nos interessa. Há centenas de milhões de indivíduos por toda parte, cuja perspectiva da vida, cuja visão restrita e deformada do mundo é guiada, limitada e controlada por uma fé que é, segundo os padrões dos estudiosos, agrupamento não verificado de contos antigos da carochinha. Entretanto, em mais obrigatório para a vida, mais determinante da alegria ou miséria total de viver que lhes caberá por sorte do que qualquer outra coisa poderá ser para eles. O que será possível fazer por eles? O que sabemos nós mesmos que seja tão mais seguro, melhor e mais útil a que nos dediquemos? O primeiro problema, portanto, começa em casa. Ao mesmo tempo, sabendo enquanto importa o resultado, que empreendimento mais nobre pode o homem tomar para si se não descobrir o que é verdadeiro, o que é fidedigno, o que é útil e seguro e inspirador e sustentador e embelezador como o conceito do homem e da natureza. Se realizarem as descobertas por processos seguros, não serão necessários missionários para divulgá-las.
Não se restringe facilmente o conhecimento verificável, atravessa irresistivelmente quaisquer fronteiras e, quando os fatos se tornam firmes e conhecidos, cruzam até mesmo as cortinas de feno. Se for exploração verdadeiramente segura de toda a estrutura pessoal do homem, das forças que atuam dentro dele e nas suas relações como o universo, o resultado será suficientemente bom para suplantar não só a filosofia materialista do comunismo, mas igualmente as construções decadentes das velhas organizações religiosas que o próprio comunismo tem suplantado. Ninguém pode ainda dizer o que sobreviverá a tal busca dos princípios fundamentais sotopostos a todos os problemas da religião. É bastante evidente que as ações ideológicas, em grande parte adquiridas pelo homem, não têm qualquer valor. Não há vantagem alguma em continuar a agarrar-se a elas, sentimentalmente, porque alcançou um dia alta cotação. Se a devida investigação não encontrar provas de qualquer ou de todos os outros mundos, céus, edens, paraísos, nirvanas e outros que tais, que têm afastado o espírito humano do mundo real através das idades, conduzirá a um desvio extremamente saudável do esforço humano e da atenção para problemas da vida atual. A vida ocuparia área maior se tivesse definidos os seus limites. Se, por outro lado, for possível descobrir alguma espécie de mundo de órgão espiritual independente, como há motivos de pensar que seja possível, sua instituição traria manifestamente à vida religiosa significação e potência incomparavelmente mais amplas. A descoberta seria para a religião algo de parecido com as das bactérias para a medicina. Patentearia o alcance da exploração religiosa horizontes além de qualquer concepção atual. Sempre assim aconteceu com a descoberta de novos setores. Mas se refletir na direção que tomaram outros campos de pesquisa no passado, não será de esperar que a natureza se mostre nesse novo mundo do espírito muito parecida com o que a tradição e a especulação a representaram. Ao contrário, tem se revelado ordinariamente muito mais interessante, muito mais útil aos homens quando convenientemente compreendida, e sempre, sem dúvida, mais razoável do que as sugestões especulativas antecipadas aos fatos. Naturalmente não há motivo para ansiedade neste caso. Sem que importe como se apresentem grosseiros e inexplicados os resultados brutos das pesquisas, quando saem do poço de exploração. O processamento eventual das novas contribuições ao conhecimento sempre permitiu emergissem as leis da natureza triunfalmente. Nesta afirmação da história está a promessa de novo mundo ordenado de realidade espiritual, seja o que for com que se pareça de outro modo. Tal certeza é confortadora quando se penetra nas vastas áreas desconhecidas que restam. Todavia, podemos esperar mais do que ordem. Se esse novo mundo a emergir tiver de fazer sentido para o nosso espírito racional com o pouco que conhecemos até agora, terá de revelar-nos alguns novos princípios muito estranhos que ainda não compreendemos até mesmo para os identificar. Nada absolutamente familiar vai explicar fenômenos como a consciência, o amor, a perspicácia, a precognição, para citar somente alguns grandes mistérios. Grandes surpresas esperam-nos então. E deixarão de ser revelações pelo fato de termos bons motivos de estar seguros a respeito delas. Será o valor delas para orientação na vida diminuído pela falta de certeza. Afinal, até mesmo na religião, poremos em primeiro lugar o que deve vir primeiro, problemas de primeira ordem com processos de primeira ordem para resolvê-los. Capítulo 8. Relação com a saúde do espírito. Ao considerar a relação de psi com a saúde mental, a discussão volta ao terreno da ciência natural indiscutível. Mas embora não haja qualquer complicação com questões de supernaturalismo e psiquiatria profissional, que ampliarei para que compreenda igualmente a higiene mental em geral, tem muito em comum com a religião. Por igual a religião, também, possui base de verdade aceita mais ou menos geralmente, embora tal se consiga por maneira muito diversa dos processos de descobrir fatos.
E nota-se igualmente em ambos o mesmo objetivo social geral, o que se poderia denominar imparcialmente a meta de aperfeiçoar o ajustamento a prazo longo da humanidade ao ambiente com a vida mais completa, equilibrada e satisfatória que todos possam alcançar. Fundamental para ambas, portanto, é também a questão da estrutura básica da personalidade humana. Para o psiquiatra, bem como para o conselheiro pastoral, é de real importância saber que espécie de criatura é aquela que presta serviços. Tem de dispor de resposta à seguinte indagação: que é que há no paciente que o torna infeliz, funciona mal, perturba-lhe a vida e tem de ser modificado? Estará inteiramente dentro do campo da lei física ou unicamente mental ou espiritual, tendo princípios peculiares próprios? A resposta deverá afetar toda a maneira de atacar a questão por parte do psiquiatra, como por igual aconteceria com o pastor. Os problemas da parapsicologia não são totalmente estranhos à psiquiatria. Alguns deles têm estado historicamente associados em grande parte com o estudo das moléstias mentais. Mesmo ao tempo de Franz Mesmer e seus seguidores, fenômenos que atualmente fazem parte da percepção extrasensorial encontravam-se comumente por acaso nas clínicas de tratamento. O próprio Mesmer, bem como alguns dos seus seguidores, como Puisegur, Esdaile, Elliotson e Liebeault, mencionam poderes excepcionais que eram simplesmente considerados no século XVIII como fazendo parte do feito mesmérico. 100 anos ou mais depois de Mesmer, no último quartel do século XIX, período identificado com as investigações de Pierre Janet, Charles Richet e outros médicos europeus, o mesmerismo tornara-se hipnotismo, e a telepatia e a clarividência haviam começado a isolar-se como fenômenos distintos do transe hipnótico. Deixavam-se as sociedades de pesquisa psíquica que se constituíam então para estudá-los. Agora, novamente, desta vez no século XX, isolada completamente de associação com a hipnose, a telepatia encontrou lugar na nova psiquiatria das escolas psicanalíticas. O mais notável dos analistas que dispensaram atenção à telepatia foi William Steckel, embora Sigmund Freud e muitos dos seus seguidores, mais ou menos acidentalmente em suas teorias, se houvessem interessado pelo assunto. Entre os psiquiatras analíticos, contudo, foi C.G. Jung que prestou mais atenção aos fenômenos de psi, embora somente nos últimos anos essa atenção tivesse surgido claramente nos seus escritos. Todavia, o seu livro mais recente, Naturerklärung und Psyche, com W. Pauli, coloca Jung na linha de frente dos psiquiatras que dispensam atenção à parapsicologia. Todavia, o interesse entre os psiquiatras pela telepatia é amplo. Torna-se evidente a atenção ativa aos fenômenos da telepatia por parte dos psicanalistas nas publicações de Jean Erwald, Jules Embud, e Servadio, Geraldine Pederson Crack, Nandor Fodor, e grande número de outros. Tal interesse, entretanto, não se limitou a analistas ou psiquiatras de determinada escola. Entre os psiquiatras independentes que escreveram sobre o assunto nas últimas décadas, estão, para escolher somente alguns da Europa Ocidental, os falecidos T. W. Mitchell, William McDougall e William Brown, e, entre os vivos, Hubert Urban, Laurence Benditti, Alfred von Enterstein, Alice Buck e John Bjork. Na Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica existe uma seção médica constituída em grande parte por psiquiatras. Há outras indicações de interesse profissional pelo setor. Entre elas contam-se os inúmeros convites formulados por grupos de psiquiatras e parapsicólogos para apresentarem as descobertas das pesquisas, a presteza das publicações de psiquiatria em publicar trabalhos sobre parapsicologia, e a participação geral da profissão na discussão de psi. Em geral, tudo indica que as pesquisas de psi têm recebido audiência comparativamente favorável pelo menos por parte desta profissão. Pode-se mesmo citar uma votação de opiniões sobre o assunto. Em 1948,
Um neuropsiquiatra americano de New York, o Dr. Russell Macrobert, procedeu a um levantamento das atitudes correntes dos colegas americanos e relatou os resultados na edição de dezembro do Jornal de Parapsicologia daquele ano. Nas 723 respostas ao questionário que enviara a 2.500 psiquiatras, o Dr. Macrobert encontrou distribuição de respostas inteiramente diversa das que o Warner obtivera de psicólogos. 31% alegavam familiaridade com resultados de pesquisas de ESP, 68% consideravam que era preciso apoiar as pesquisas de ESP, e 23% consideravam mesmo que haviam observado pessoalmente ocorrências de ESP na própria prática ou experiência. 17% estavam incertos. Esta distribuição de atitudes afigura-se inteiramente diversa da dos psicólogos. Por que tal diferença? Em primeiro lugar, os psiquiatras, confrontados com a urgência de ter de encontrar a cura para os pacientes, foram sempre mais ousados do que os psicólogos. Viam-se forçados, em muitos casos, a tornar-se pesquisadores de psicologia, a fim de descobrir em estudos próprios grande parte do que precisava saber da estrutura psicológica das pessoas a quem procuravam servir. Examinando a história da psicologia é possível verificar que a maior parte das suas grandes realizações, especialmente as que dizem respeito à estrutura mais profunda da personalidade e à maneira de estudá-la, provém de tais pioneiros da fronteira da psicologia. Evidentemente, a ortodoxia não é tão rígida no ramo psiquiátrico como nos outros ramos das ciências humanas. Seja qual for o campo em que a exploração ainda se mostra ativa, o pesquisador provavelmente encontrará menos resistência às próprias descobertas. Até onde vai a relação entre a parapsicologia e a psiquiatria? Será somente histórica, associação acidental? Ou repousa em laços mais fundamentais? Houve tempo em que os efeitos de ESP estavam tão intimamente associados ao hipnotismo que se consideravam dele derivados. Naqueles tempos, por sua vez, pensava-se que a hipnose estava intimamente conjugada à histeria. Assim sendo, implantou-se no pensamento do século passado a sugestão, que até certo ponto ainda persiste, da existência de algo de anormal com relação às experiências de telepatia e clarividência, devendo as pessoas propensas à histeria apresentá-las mais provavelmente. A parapsicologia e a psicopatologia têm muito em comum. Os fenômenos de ambas são, na realidade, desvios do normal no sentido de serem excepcionais. Além disso, conforme assinalei no capítulo 3, muitas ocorrências típicas dos dois campos são, superficialmente, quase idênticas. Por exemplo, certos tipos espontâneos de experiências psi afastam-se da classificação como patológicos somente por serem verídicos, querendo dizer que o sujeito recebeu de algum modo conhecimento real que normalmente não deveria ter. Pode considerar-se mórbida a experiência de pessoas que têm sonhos sucessivos da morte de um amigo, a menos que, conforme o caso citado anteriormente, se verifique que a morte realmente ocorreu sob circunstâncias bastante semelhantes em suficiente detalhe para afastar-se a hipótese de coincidência. Ou, então, um indivíduo que vê uma aparição perto do leito talvez pense em consultar um psiquiatra. Se, contudo, outra pessoa vê a mesma aparição, o problema passará para logo do campo psiquiátrico ou da parapsicologia, pelo menos para maior investigação. É possível colher nos dois campos série considerável de casos que revelam pequena dessemelhança ao nível das experiências do sujeito. Na verdade, é comum que a pessoa ao relatar uma experiência psíquica comece dizendo: "Não sei se estou de juízo perfeito" ou então, "Meu marido crê que estou um pouco amalucada por ter tido estas experiências", ou a afirmação mais indireta: "Não tive nunca qualquer indício de desordem mental em minha vida". Até mesmo o público em geral não deixou de observar a semelhança do aspecto subjetivo de certas experiências de psi com alguns casos anormais.
Na análise de experiências de psi a que procedeu Louis e Rini, verificou-se que as formas subjetivas em que comumente ocorrem são características de experiências que as pessoas têm ordinariamente, sejam psíquicas ou não.